Bom dia, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com vocês, né? Precisamos de paz e a paz que Cristo nos dá. Tenho lido bastante a Bíblia, normalmente já lia, até por causa da minha função, né? Preciso transmitir à igreja e transmitir a verdade, nunca pensamentos meus, mas ultimamente com essa pandemia que estamos enfrentando, com o isolamento social necessário, tenho aproveitado para ler, para meditar, para avaliar e tirar proveito para mim e para os irmãos dos quais eu sou pastor, né? Pastoreio a igreja. Estava lendo Apocalipse capítulo 17 e a gente percebe aqui uma precipitação das últimas coisas. E a gente percebe poder de pessoas, poder de entidades se unindo para combater o Cordeiro de Deus, ou seja, para combater àquele que nos concede a salvação, a vida eterna. Ontem eu estava dizendo na igreja que a grande luta é contra a salvação. O inimigo não quer que pessoas se salvem e nós não podemos deixar de resistir das várias maneiras possíveis e precisamos focalizar na anunciação da salvação. Nos versículos 13 e 14 de Apocalipse 17, nós lemos assim: Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. É interessante como continua falando sobre as multidões que estarão unidas combatendo contra o Cordeiro, e anteriormente fala sobre os poderosos da terra, sobre os reis da terra, representando poderosos dirigentes, autoridades. E como diz que eles têm um mesmo intento, ou seja, as ações, quando vai chegando o final do tempo, quando vai chegando o período da Batalha de Megida, ou Armagedon, como chamam, há uma união contra o Cordeiro, uma união de poder, uma união poderosa. O que nós estamos vendo atualmente? Estamos percebendo um avanço muito grande, primeiramente no mundo antigo, na Europa, um avanço muito grande daqueles que rejeitam Jesus Cristo, daqueles que desprezam o Cordeiro de Deus. Há governos se unindo, praticando vários atos como se fossem para salvar a terra, como se fosse para o bem da humanidade. Mas junto com esta luta deles unidos, existe uma luta contra o Evangelho,
verdadeiro do Senhor Jesus Cristo. Ultimamente nós temos visto a China, que é um país comunista, logo é um país ateu, não que todos não creiam em Deus, mas os governantes, as lideranças. Nós temos visto a China se estendendo pelo mundo todo através de uma dominação econômica e através de uma dominação ideológica também. Isso chegou ao Brasil. Brasil, nós estamos passando por um fenômeno que nós nunca vimos. Nós temos um presidente que é temente a Deus, um presidente que se ajoelha para orar, um presidente que permite que crentes em Cristo orem por ele, um presidente que anuncia, que considera que Deus está acima de tudo. Isso é um fenômeno, nunca vimos isso aqui no Brasil. E então agora a China, país comunista, se volta contra o Brasil. E tem alcançado aliança com vários poderosos que têm se lançado contra o nosso governo. Nós vemos nessa dominação econômica, nós vemos aquele país comprando muitas coisas que são nossas, portos, empresas de energia elétrica, bens da terra, commodities, né? E nós então vamos aos poucos percebendo essa dominação. Um representante daquele país se reúne com vários poderosos do nosso país e esses poderosos se unem contra o governo. Bom, política não é a minha área. Então poderiam dizer, pastor, o senhor está mudando, o senhor está entrando pelo caminho da política. Não. O grande problema é que eu estou percebendo na política essa união contra o Cordeiro de Deus. Notem que lá na China há uma perseguição muito grande ao Evangelho. Há uma proibição de venda de Bíblias, há uma proibição de batismo de cristãos, há uma demolição de igrejas. Então o governo toma várias providências contra o cristianismo. E isso chegou ao nosso país. Há um empenho muito grande em se fechar igrejas. Há um empenho muito grande em se impedir a ação dos crentes em Cristo. E a gente percebe então que o nosso país está na beira de se acoplar a estes que lutam contra o Cordeiro. Já temos algumas pessoas aqui. Nunca se viu tanta zombaria da pessoa de Cristo. Nunca se viu tanta zombaria da pessoa de Deus. Nunca se viu falar tão mal de igrejas, de pastores, enquanto outras coisas ninguém fala nada. Então há uma confluência para essa batalha contra o Cordeiro. Mas como nós devemos agir? O crente em Cristo não tem reação, não tem poder temporal, mas nós precisamos entender que aqueles que estão com o Cordeiro serão vitoriosos,
precisamos perceber que o Cordeiro de Deus os vencerá. Está escrito na Bíblia, e é verdade. Ele os vencerá com a sua palavra. Não haverá essa guerra toda que as pessoas falam do Armagedon, com exércitos lutando contra Jerusalém, assédio do poder de Cristo. Não vai haver isso. A Bíblia diz que Cristo simplesmente os vencerá. Ele se chama o Logos, a palavra de Deus, e ele então os vencerá com a espada da sua boca, uma figura que mostra que ele simplesmente os lançará na perdição eterna, e todos os que se uniram contra ele estarão perdidos. Mas os que se uniram a ele, os que estão com ele, os que são chamados, eleitos e fiéis, serão vencedores. Serão vencedores porque os que se uniram contra o Cordeiro perecerão, mas aqueles que estão com o Cordeiro viverão para todo o sempre. Então nós precisamos estar sossegados, nós precisamos continuar pregando a salvação, não vamos perder isso de vista, porque ainda existem pessoas para serem salvas. A Bíblia diz: salvai alguns, arrebatando-os do fogo. E a salvação vem pela anunciação de Jesus Cristo como o Salvador, como aquele que concede a vida eterna. E continuemos então resistindo quanto à pregação do Evangelho, quanto à nossa vida cristã, porque nós seremos vencedores. Seremos impulsionados pela convicção, pela certeza de que estamos com o Cordeiro, que o Cordeiro será vencedor, e junto com o Cordeiro nós seremos vencedores também. Que Deus abençoe a todos os que têm Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, e abençoe aqueles que serão alcançados ainda pela palavra da salvação. Que Deus abençoe o nosso governo, que Deus abençoe o nosso presidente, que Deus abençoe os seus auxiliares e que todos nós vençamos este mal-estar que está aí com essa união contra o Cordeiro de Deus. Amém.